Todos nós sabemos que vida de criança é uma vida muito bonita, uma vida até encantada, né? Um dia, visitando uma creche, as crianças pediram que eu contasse uma história. Embora eu não seja um bom contador de história, mas contei a história da Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu quero aproveitar esse momento aqui e recontar essa história para todas as crianças, mas tem duas bastante especiais, que é a Maria Eduarda, lá em Minas, e o Ian, aqui em Campinas, que está em lugar de meu netinho. Então quero contar para eles e para todas as crianças. De repente você adulto também, se gosta de criança, ouça aí. Emília, como sabemos, né, personagem do sítio Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, foi costurada pela tia Anastácia, uma boneca de pano, mas que um dia tomou uma pílula lá do Pirlim Plim Plim, dada pelo Dr. Caramujo, e praticamente virou gente, começou a falar e ficou uma boneca inteligente, né, com certeza. E um dia, reunido na sala lá do sítio, ela resolveu contar a história dela, porque cada um ia contar uma história. Quando chegou a vez da Emília, ela contou a seguinte história. Disse que era uma vez um rei, um príncipe, né, e uma fada, né? O príncipe queria casar-se, era um moço muito bonito, queria casar-se. Só que no castelo não tinha uma moça tão bonita quanto ele procurava e do coração tão bondoso quanto ele queria. Ele disse para o pai dele: vou sair pelo mundo e vou procurar uma linda princesa, ainda que seja uma pastorinha, que tenha um coração bondoso para casar comigo. E o rei, também bondoso, disse: vai, filho, vai sim, mas leve a fada aqui do castelo, leve a fada do palácio com você, porque sozinho você não pode ir. E ele levou a fada. Ele transformou essa fada numa bengalinha pequenininha e transformou ele numa formiguinha e foi mundo afora. A história de Emília, tá? Bom, e aí anda, até que deparou com uma senhora muito idosa, né, que estava apanhando lenha, talvez, à beira de um caminho. E daí ele perguntou para ela: a senhora sabe informar para mim onde eu encontro uma pastorinha por aqui, nas redondezas, que tem um coração bastante bondoso? E aí a velhinha disse para ele: olha, o senhor vai ter que se transformar talvez num velhinho e pedir esmolas, porque pastores aqui tem muito. Agora, coração bondoso, a gente precisa experimentar. E ele, né, se transformou, né, num senhorzinho bem velhinho e saiu pedindo esmolas. E daí deparou-se com a primeira pastora. A essa, ele disse que estava com muita fome, que tinha 3 dias que não comia nem bebia nada, precisava se alimentar, senão ia morrer de fome. E a pastora deu-lhe uma pedra e disse que era um pão muito gostoso. Aí ele disse para ela: olha, que todos os pães que você comer de agora em diante seja tão gostoso quanto este. E foi-se embora. Quando a pastora resolveu comer daquele pão ao sentir fome, ela percebeu que o pão dela tinha virado uma pedra, né? E aí ela mordeu o pão e se deu mal, com certeza. Acabou morrendo de fome no lugar do senhor velhinho, que continuou seu caminho e deparou-se com uma segunda pastora. A essa ele disse a mesma coisa. Ela deu-lhe um osso, né? Ele repetiu a mesma frase: que todos os seus pães sejam tão gostosos de agora em diante quanto este. Quando ela foi comer o pão dela, percebeu, né, que tinha virado osso. E daí essa não morreu de fome, mas passou o resto da vida roendo o osso, como se fosse um cão. O tempo foi passando e ele anda, até que deparou-se também, né, com uma terceira pastora. A essa parecia mais pobrezinha ainda que ele, mas dividiu o pão com o velhinho. Ela disse: não, o senhor não vai morrer de fome, eu vou dividir meu pão com o senhor. E dividiu. Cada um comeu um pedaço. Acontece que, quando a pastora foi comer o pão dela, na primeira mordida ela percebeu que o pão tinha se transformado num doce muito gostoso, doce mais gostoso do mundo. Mas o velhinho já tinha ido embora. E ela seguiu para casa toda feliz, porque ela comia e aquele pão não acabava, aquele doce não acabava. E ela, de agora em diante, ia ficar realmente bem alimentada, não com pão bolorado, mas com
um belo pão ou doce dado lá pelo velhinho, o príncipe transformado em velhinho. Bom, chegando em casa, a madrasta dela, que colocava, né, aquele pão bolorado para ela, enquanto ela ficava pastorando os animais lá no sítio, no campo, né, falou para ela: olha, você está me enganando, você está muito feliz, você está cheirando doce, você comeu um doce muito gostoso. Quem é que foi que te deu o doce? Ela falou: não comi doce nenhum, você está enganado. E aí começou aquela briga toda, e a madrasta falou assim: vou te matar. Era malvada ela, né? Segundo a Emília. Muito malvada. Acontece que quando ela foi para a cozinha para apanhar uma faca para desferir golpes contra a pastorinha orou e pediu a Deus que ajudasse a ela com aquele senhorzinho idoso tão bonzinho a quem ela tinha dividido o pão. Mal ela acabou de fechar a boca, o velhinho apareceu no quarto e disse: eu estou aqui, vou te ajudar. E ela: esconda, porque a minha madrasta é muito má, ela está vindo aí com uma faca muito grandona, ela quer me matar. E ele escondeu atrás de um armário de roupa. E aí a madrasta veio e começou a brigar com a pastorinha. Quando ela foi desferir o primeiro golpe em cima da pastorinha, o senhorzinho velho saiu de trás do armário, segurou o punho dela e não deixou que a tragédia acontecesse. Daí o velhinho falou para ela: você é muito má, quem deve morrer é você, eu vou transformar você num sapo de cidade. Né? E daí, nesse ponto da história, a tia Anastácia, mas a dona Benta lá do sítio do Pica-Pau Amarelo pergunta para Emília: Emília, por que tem que ser um sapo da cidade? Ela fala assim: é porque lá na cidade tem muitos meninos maldosos. Transformando ele num sapo de cidade, ele ia sofrer muito na mão dos meninos de rua. E aí, né, claro, a Narizinho bateu o palmo: nossa, vovó, a senhora está vendo como a Emília está ficando cada vez mais inteligente? E segue a Emília com a história. Aquela madrasta má foi transformada num sapo que foi para a cidade e os meninos começou a malhar aquele sapo e judiou muito dele. A pastorinha foi salva pelo velhinho, né? E o velhinho disse: agora eu já salvei você, eu vou embora. Aí ela falou: não, fica aqui comigo, eu vou cuidar de você, vou cuidar da sua roupa, vou fazer a sua comida, você vai ser muito bem cuidado por mim, fica. Ele pensou, tá bom, eu fico, mas com uma condição. E ela: que condição? Você casa comigo e eu fico. Aí ela: então tá bom, eu caso com você, se assim é para ser, vai ser, eu caso. E no outro dia, naquela semana, lá preparou-se, fizeram uma festinha e tal, o padre veio e casou os dois. E aí saiu eles pelo mundo pedindo ajuda, né? Pedindo esmola, o senhorzinho com a pastorinha, né? E daí eles foram andando até chegar lá no castelo, né? Chegou lá no castelo, o rei os atendeu, estava sentado no trono, só que estava muito triste. E aí o rei perguntou para o senhorzinho: meu querido e amado velho, o que queres de mim? E ele: eu não quero nada, só quero te dar uma ótima notícia, né? Eu tenho boas novas. E o rei: quais são as tuas boas novas? Conta para mim, eu te dou um lindo presente. E de repente, imediatamente, aquele velhinho falou para ele: eu tenho notícias do teu príncipe, eu sei onde ele anda, ele casou-se com uma pastorinha e está muito feliz. O rei, nossa, ficou jubiloso com aquela notícia e tal, e disse: mas quando é então que o meu filho amado vai voltar no castelo? E de repente o velhinho: ei-lo aqui, se transformou no príncipe e bateu com a bengalinha na pastorinha, ela se transformou numa linda princesa. E o rei, todo feliz, falou assim: ó, doravante, tu serás o rei e ela a rainha, senta aqui no trono. E aí o príncipe sentou no trono, se transformou num rei, a princesa se transformou numa rainha e foram felizes para sempre. Essa é uma das histórias lá do sítio do Pica-Pau Amarelo,
contado pela boneca Emília, e todos gostaram muito da história da Emília. A Emília realmente era uma boneca muito inteligente. Então essa história é para todas as crianças e para nós também, porque passa de alguma forma uma boa lição, uma lição de esperança. Todos nós precisamos ter esperança na felicidade, porque a vida é um conto de fadas e nós somos personagens desta história. Espero que tenham gostado. Duda, um beijo. Ian, um beijo. E a todas as crianças, aquele beijo. Tchau, tchau.